Bom dia, turminha do primeiro ano! Hoje, na nossa aula de português, a gente vai falar um pouquinho sobre a história da nossa cidade. Você sabe o nome da nossa cidade? O nome da nossa cidade é Porto Calvo. E você sabia que ontem, dia 12 de abril, Porto Calvo estava fazendo aniversário? Isso mesmo, por isso que foi feriado e a gente não teve aula. Era aniversário da nossa cidade. E você sabia que Porto Calvo estava fazendo 385 anos? Isso é muito tempo, não é mesmo? Por isso, hoje, a gente vai aprender um pouquinho sobre a história da cidade. Então, vamos para a mágica da história para a gente começar? Sim, Salabim, que a história comece e plim! A história de Porto Calvo. Os primeiros habitantes de Porto Calvo eram os índios. E os índios moravam aqui em casas chamadas ocas. Essas ocas eram casas feitas de palha, como essas aqui da imagem. Eles viviam aqui, caçavam, pescavam, plantavam e viviam em paz. Mas um certo dia, em barcos enormes como este aqui, que se chamavam caravelas, chegaram homens que eram europeus, portugueses. Vou mostrar aqui no mapa para vocês. A gente está aqui nesse circulado de azul e os europeus vieram dali no circulado de vermelho. E eles queriam terras para eles. Então, eles destruíram as casas dos índios e expulsaram os índios daqui. Os portugueses tinham um rei. Esse rei aqui, Sebastião I. Sebastião I deu as terras que os portugueses conquistaram para esse homem aqui, Cristóvão Lins, que foi o fundador da cidade. Cristóvão Lins começou a fazer casas aqui e construiu uma vila. E a vila se chamou Vila de Bom Sucesso. Depois se chamou Santo Antônio dos Quatro Rios e mais tarde veio a se tornar a cidade de Porto Calvo. Agora, você sabe por que esse nome Porto Calvo? Porque, segundo a lenda, um senhor, um velho calvo, morava nas margens do rio. Você sabe o que é um velho calvo? Um velho calvo é um senhor que está ficando careca, isso mesmo. E ele tinha um porto, um pequeno porto. Um porto é um lugar onde a gente prende os barcos. E por isso era Porto do Calvo. E depois se tornou Porto Calvo, que deu nome à nossa cidade. Mas voltando aos portugueses. Os portugueses eram muito malvados com as pessoas que moravam aqui. Eles só eram bons com as pessoas que eram portugueses também. E em seguida chegaram aqui outros europeus que se chamavam holandeses. Os holandeses tratavam as pessoas daqui um pouco melhor. E eles também queriam terras e queriam tomar Porto Calvo dos portugueses. Por isso, eles entraram em guerra. Holandeses e portugueses entraram em guerra para ficar com as terras daqui. Mas aí, um homem que morava aqui na cidade, percebendo que os portugueses eram muito maus e que os holandeses eram melhores para as pessoas que moravam aqui, esse homem se chamava Calabar. Calabar era soldado português, mas ele percebeu que os portugueses não eram bons com as pessoas da população. Por isso, ele resolveu que ele ia ajudar os holandeses a tomar a cidade para as coisas melhorarem para as pessoas. Então, ele foi para o lado do exército holandês. Os portugueses, que eram os patrões de Calabar no exército antes, ficaram muito bravos com ele, porque depois que Calabar começou a ajudar os holandeses, eles começaram a ganhar a guerra. Por isso, os portugueses armaram uma cilada para ele, uma emboscada.
e os holandeses acabaram perdendo e tiveram que entregar Calabar. E Calabar foi enforcado. Isso mesmo. E há muito tempo depois ele ainda era considerado traidor da população. Mas hoje em dia a gente sabe que não é isso. Calabar só queria o melhor para a cidade e para as pessoas. Fora Calabar, nós tivemos vários outros filhos ilustres da cidade, como por exemplo a Clara Felipa Camarão. Ela viveu na mesma época de Calabar e ela não ajudava os holandeses, ela ajudava os portugueses, mas ela defendia a população e ela participou da guerra e lutou na guerra ajudando Portugal. Entre esses outros filhos ilustres, nós temos Guedes de Miranda, que foi um grande jurista, político, que nasceu aqui na cidade. Ele também era poeta, escritor. Nós temos o padre Expedito Barbosa, que foi quem escreveu o hino da cidade, entre vários outros, como Zumbi dos Palmares, que lutava pela liberdade dos negros, e outros filhos muito ilustres aqui da cidade. É isso. Viram como Porto Calvo tem muita história e tem muita gente que nasceu aqui, que é muito importante. E agora, para ajudar vocês a refrescar a memória, eu deixei essa atividade aqui, ó. Na primeira questão, ele está perguntando assim: quem foram os primeiros habitantes de Porto Calvo? Foram os índios? Foram os portugueses ou foi Calabar? O certo você vai lá e vai colorir, só o certo, tá? E embaixo está dizendo assim: pinte um dos filhos mais ilustres da cidade e vamos treinar o nome dele. Então você vai pintar Calabar e vai treinar o nome dele ali nos quadrinhos. É isso e até a próxima aula!